Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Camil. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube. Inclusive, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os vídeos que eu já fiz aqui da carteira, todos os aportes, todos os investimentos que eu realizei até o momento. Eu já aproveito também para pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, pois ajuda esse vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, vamos comentar aí agora sobre a Camil Alimentos S.A. É uma small cap que atua no setor alimentício, tem um patrimônio líquido de mais ou menos 2,8 bi e um valor de mercado de cerca de 3,5 bi, ou seja, atualmente a ação da Camil está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, até porque a empresa tem um free float bem limitado, que é menor do que 30%, ou seja, menos de 30% das ações da Camil estão sendo negociadas no dia a dia na Bolsa de Valores. Sobre o endividamento da empresa, hoje a dívida bruta é de mais ou menos 4 bilhões, porém a empresa tem um caixa de mais de 1,4 bi, o que deixa uma dívida líquida de mais ou menos 2,5 bi. Considerando a dívida líquida com o PL, dá a ideia até que o endividamento está numa situação mais confortável, mas além eu vou comentar um pouco mais sobre o endividamento da Camil. E a empresa também faz parte do novo mercado, que é o mais alto nível de governança da nossa bolsa, fator também que dá uma certa segurança para os investidores minoritários. E a Camil é uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, inclusive já comentei aqui do canal em alguns vídeos anteriores. A empresa fez grandes aquisições recentemente e a situação da empresa basicamente é essa atualmente. Ela atua hoje em 5 países da América do Sul, além do Brasil atua também no Uruguai, no Chile, no Peru e no Equador. Foi uma das últimas aquisições que a empresa fez, foi no país do Equador. Tem diversas marcas aí no seu portfólio e algumas marcas líderes, tais como a própria Camil, líder aí no setor de arroz, feijão, a marca União, Coqueiro e Santa Amália. Também foi outra aquisição recente da Camil. Tem várias outras marcas, algumas até que também são bem populares no mercado do brasileiro. E também a Camil tem algumas marcas internacionais. No ano de 2021, a Camil realizou vários investimentos, várias aquisições e em 2022 até o momento a empresa também realizou novas aquisições, ou seja, está buscando cada vez mais o seu crescimento e ocorreu aquisições até que bem interessantes. A primeira foi a aquisição da Mabel, que é uma marca com liderança em vendas de rosquinhas no país, e também ocorreu o licenciamento da marca Toddy, é uma marca também bem conhecida, onde a Camil vai utilizar na produção de cookies. Para isso, ocorreu a aquisição de 2 plantas aqui no Brasil, que contam com aproximadamente 800 colaboradores, e essas serão as 2 plantas que a empresa vai utilizar na produção do Toddy Cookies. E aqui embaixo tem uma demonstração dessas novas marcas que agora fazem parte do portfólio da Camil. Sobre o desempenho operacional, houve uma evolução bem interessante aí no volume produzido, cerca de 13,8%. Aqui no Brasil, os produtos que têm mais relevância ainda são o arroz e o açúcar, mas aos poucos outros produtos vêm ganhando aí mais espaço. Massas e café entraram recentemente aí no portfólio e o interessante é sempre ver esse crescimento ao longo dos anos. Hoje, a representatividade do volume diminuiu um pouco aqui no Brasil, que é de mais ou menos 62%, e o internacional, que são os outros países aqui da América do Sul, representam cerca de 38%. Olhando agora os principais indicadores financeiros, a receita líquida fechou em mais ou menos 2,6 bi, quase 2,7. Houve um aumento de mais ou menos 21,5% comparado ao segundo trimestre de 2021. Assim como o lucro bruto fechou em mais ou menos 570 milhões, crescimento de cerca de 32%. O EBITDA ficou em mais ou menos 208 milhões e 500 mil reais, crescimento de mais ou menos 9%. Porém, o lucro líquido teve uma pequena queda de cerca de 12% comparado ao segundo trimestre de 2021, que ficou em 106 milhões e 500 mil no segundo tri de 2021 e 93,9 no segundo trimestre de 2022. Fator muito interessante é que nos últimos anos vem ocorrendo um grande crescimento na receita líquida da Camil. É uma empresa que vem fazendo grandes investimentos e esses investimentos estão dando resultados, como a gente pode ver aqui. É sempre importante citar que esse setor, que é o ramo alimentício, tem margens mais apertadas. Notem que o CPV em geral vai crescendo também ao longo dos anos e a margem bruta se mantém aí em mais ou menos 20, 21%, principalmente nos últimos anos. Porém, ao longo dos anos, conforme as receitas e o próprio CPV vão crescendo, notem que aos poucos vai ocorrendo um distanciamento maior entre a receita e os custos. Isso também é bem natural,
Também é importante citar que a geração de caixa segue aumentando e a tendência ao longo dos anos é que esse crescimento continue ocorrendo, mesmo com as margens mais apertadas. Cada vez mais as receitas vão crescendo, os custos vão crescendo, assim como o lucro da empresa tende a crescer ao longo dos anos. Sobre o CAPEX, é sempre importante verificar os investimentos da empresa para verificar se realmente a empresa vai continuar tendo esse crescimento, vai continuar investindo nos seus ramos operacionais. Em 2021 foi o momento em que a Camil mais realizou investimentos, mais realizou aquisições, mencionei inclusive em vídeos anteriores. Achei muito interessante essas novas aquisições da Camil e nesse momento o CAPEX fechou em mais ou menos 42,3 milhões, teve uma queda comparado ao mesmo trimestre no ano anterior e semestralmente falando, o investimento até o momento da Camil foi de mais ou menos 71 milhões de reais, ou seja, nos primeiros 6 meses a Camil já investiu mais ou menos 71 milhões de reais, considerando os resultados atuais da empresa, é sim um valor bem alto, principalmente porque o endividamento da Camil cresceu, mas não cresceu tanto assim, quando a gente levar em consideração todas essas novas aquisições que a Camil realizou em um período de tempo tão curto. E falando aí do endividamento, obviamente que a Camil necessitou de recursos de terceiros, mesmo retendo uma parcela aí do seu lucro líquido. O endividamento cresceu um pouco nos últimos anos. Hoje, o endividamento bruto é de mais ou menos 3,8 bi, sendo que 1,1 bi a empresa vai ter que pagar no curto prazo, ou seja, um período aí de mais ou menos um ano. Entretanto, o caixa da Camil hoje é de mais de 1,4 bi, ou seja, tem recursos para pagar essa dívida de curto prazo e vai ainda sobrar um dinheirinho aí no caixa. E a dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 2,6. Mesmo a empresa se endividando, o lucro cresceu, o EBITDA cresceu, por isso temos aí um endividamento até que bem controlado. E a Camil até que está com uma situação do endividamento aí bem confortável, não é nenhum fator de risco. Olhando o cronograma de amortização, tem esse montante que vai ser pago aí até o final do ano de 2023. Já nos próximos anos, as amortizações vão sendo cada vez menores. Com isso, deve sobrar mais aí recursos no caixa. E eu acredito que a Camil deve continuar realizando investimentos e buscando seu crescimento. É uma small cap que vem fazendo aí grandes investimentos, grandes aquisições. E já é possível verificar que essas aquisições foram sim muito importantes, muito interessantes, pois já está sendo refletido nos resultados da empresa. Sobre os dividendos, atualmente a Camil tem um payout médio de mais ou menos 30%, está bem próximo aí do mínimo de acordo com o Estatuto Social da empresa. Hoje o payout é de mais ou menos 13,11%, não ocorreu tantas distribuições nesse ano de 2022, logo mais a Camil deve anunciar novos dividendos, pois de acordo com o Estatuto Social, o payout mínimo deve ser de 25%. Particularmente acredito que a Camil não deva aumentar tanto assim a sua distribuição, porque está utilizando seus recursos para novas aquisições. E se utilizar esse caixa para pagar dividendos, vai faltar, vai precisar pegar empréstimo e estamos em um momento que a taxa de juros está alta, não é muito vantajoso nesse momento a empresa se endividar. Por isso, acredito que a Camil vai continuar mantendo o payout aí nas mínimas 25, 30% e vai utilizar esses recursos nas suas aquisições, nos seus investimentos e com isso a Camil deve continuar crescendo ao longo dos anos. É uma empresa que já cresceu bastante e deve continuar crescendo no futuro. E a cotação atual da Camil é R$ 9,81, o valor patrimonial da ação é de mais ou menos R$ 8,04, ou seja, atualmente existe um ágio nessa ação da Camil e o P sobre VP é de 1,22. Considerando a situação atual, eu diria que está num patamar de preço bem interessante e atende inclusive o requisito de Benjamin Graham, que buscava sempre cotação com P sobre VP máximo de 1,5. Já o preço sobre o lucro, 7,78. Em menos de 8 anos, a Camil vai gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atual, que é outro indicador também que aponta que essa ação está no patamar muito interessante, principalmente se a gente ponderar aí que é uma small cap que atua em um setor muito importante na bolsa, que é o setor alimentício, e seus produtos, em geral, fazem parte da cesta básica do brasileiro. Ou seja, vão continuar sendo consumidos, indiferente da situação econômica do Brasil. E a Camil vem aí fazendo grandes investimentos. A tendência é que os resultados sejam cada vez melhores com o passar do tempo. O dividend yield de hoje é 3,8%. Acredito que não deva se alterar muito nos próximos anos, até porque, como eu já mencionei, o payout deve continuar aí nas mínimas conforme o Estatuto Social da empresa. Considerando os principais indicadores fundamentalistas da empresa, eu diria que a Camil está em um patamar de preço muito bom e que os resultados estão vindo e tendem a vir cada vez melhores. Mas lembro sempre que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação,
cabe a cada investidor analisar e verificar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, eu espero sinceramente que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like, pois ajuda esse vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.